Opa, voltei. Então, gente, nós temos aqui a bactéria, né? A Klebsiella pode ser tanto a Pneumoniae como Klebsiella oxytoca. E ela é bem característica por ser muito mucoide, ela é muito pegajosa, ela é ela tem uma consistência muito grande. Já a Escherichia coli, por exemplo, ela já tem uma cor ela já é mais amarelada e ela tem um cheiro de pão. Ela tem um cheiro de pão muito característico. Então, são uma das características aí dessas bactérias mais comuns. Já o Proteus, ele pode ser Proteus mirabilis ou Proteus vulgaris, né? São dois tipos principais de Proteus. E aí, uma boa característica do Proteus é que ele tem um chamado véu de noiva, né? Que é chamado. Aí esse véu ele vai se alastrando por toda a placa, ela consegue crescer muito rapidamente, né? E tem um cheiro assim, um fedor insuportável, Proteus. E aí tem outras bactérias, né? Que nem a colega comentou, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus, Citrobacter, né? São algumas bactérias comuns aí também na urocultura. E aí, lembrando, né, a urocultura é uma cultura da nossa urina, né? A urina nossa, ela sai da bexiga, sempre a urina normal nossa, ela sai estéril, ou seja, sem nenhum tipo de bactéria. Então, devido a alguma doença, alguma infestação, essas bactérias acabam se alojando, né, no canal uretral, e aí ela vai se infestando até a bexiga, e aí cada uma tem uma forma de ir avançando dentro do nosso organismo. Bom, mais uma pergunta aqui então, número 7. Cite 5 requisitos básicos para o funcionamento de um laboratório de microbiologia. Alguém sabe dizer algum, pelo menos? Quem sabe responder? Elaborar normas de coleta, conservação e transporte do material, estabelecer a execução das rotinas microbiológicas, disseminação da sensibilidade, divulgação e implementação das normas de biossegurança, conhecimento periódico de dados da etiologia. Ó, você falou um monte, hein? Caramba. Não é? É 5? Não, mas tá ótimo. Assim, eu tô pedindo no exercício 5, né? Mas assim, existem vários requisitos, né? Existem várias obrigações que o laboratório deve atender, né? Quando a gente fala assim em nível de legislação, existe uma legislação específica que é a principal dentro de um laboratório, que é a RDC 302. Ela é a legislação que cita como que deve ser um laboratório de análises químicas. Ok.
tá bom? E aí, assim, o laboratório ele deve ter um controle de qualidade que garanta os processos. O laboratório de microbiologia, né, especificamente. Nossa, tem alguém que está com ruído aí, está atrapalhando. É o user. Então, deve haver a microbiologia, ela deve estar separada do laboratório de análises clínicas. Então, hemato, bioquímica, imuno, urinálise, parasitologia, essas são setores que podem estar, de certa forma, juntas, numa mesma sala, no mesmo ambiente. Já a microbiologia, não. A microbiologia tem que ter um quartinho, um espaço físico somente para a microbiologia. Então tem que ser um ambiente fechado, entendeu? É um dos requisitos mínimos. Deve ter uma pouca circulação de pessoas, né? Quanto a menor quantidade de pessoas nesse local, melhor. Por quê? Porque é um ambiente que deve estar o mais estéril possível, o mais limpo possível, né? E a gente sabe que nós, pessoas, a gente carrega, transporta bactéria no nosso corpo, nas nossas roupas, entendeu? No nosso falar, a gente acaba espalhando bactérias, né, da boca. Então, quanto menor a quantidade de gente no laboratório de micro, propicia um ambiente mais ideal para o crescimento, né, dessas bactérias sem nenhum tipo de contaminação. Então, alguns insumos que podem ser utilizados para para essa limpeza, né, pode ser tanto o álcool 70 quanto o hipoclorito a 1%. São alguns dos materiais que são utilizados no laboratório de micro para promover a limpeza das superfícies dos locais. Parece até brincadeira, né? Mas não fumar, não beber, não comer dentro do laboratório, né? São práticas mínimas que devem compor um laboratório de micro, né? Uma área crítica. E aí qualquer uma dessas atividades, comer, fumar, beber, né, pode estar comprometendo as análises microbiológicas. Um que a colega comentou, né, a utilização de EPIs, né, nessa área, como a gente está tratando de líquidos biológicos, materiais infecciosos por bactérias, a gente, como profissional, a gente deve estar devidamente protegido, né? Então, o uso de jaleco, luvas, máscara, avental, óculos, né, tudo para evitar algum tipo de acidente aí nesse local. Então, aqui eu falei alguns, né, gente? Existem vários outros, centenas de requisitos. Eu pontuei alguns principais aqui, tá bom? E é isso. Alguém quer falar algum ainda? Quer acrescentar? Cida tá doido para falar aí, que eu tô vendo, que eu sei. Kelly, Lohane, Micaela. Hoje Cida não quer falar, não. Ela falou demais nas últimas aulas, agora ela ficou quietinha. Aproveita que a aula tá acabando, o módulo tá acabando. Semana que vem já começa outra. Então é isso. Então tá, vamos lá então. Já que ninguém quis acrescentar, é o que eu vou cobrar na prova, pedindo 10 requisitos.
Tá bom. Número 7 eu tava, né? Agora, número 8. Cite 7 equipamentos e suas funções. Quem quer arriscar aí? Kelly, Jadilza, Tô Micael. aqui. Autoclave. Uhum. Pode falar? Não, autoclave? Pode. Autoclave. Para esterilizar materiais através do vapor de pressão. Uhum. Muito bom. Mais qual? Certo? Ó, Mais qual? estufa. Serve para manter todas as culturas bacteriologicamente incubada a temperatura constante, chegando a 36,5 graus Celsius. Uhum. Isso aí. Perfeito. Microscópio. Para identificação e compreensão de princípios gerais e características especiais em relação à estrutura das células, fungos e bactérias. Uhum. Isso? Errado? Tá certo? Nossa. Banho-maria. Serve para aquecer as amostras que não podem ir diretamente ao fogo. Uhum. Capela de fluxo laminar. Projetado para criar áreas de trabalho estéreis na manipulação de materiais biológicos para não sofrer contaminação no meio ambiente. Uhum. Só. O resto eu não sei, não. Ah, não sabe, não? Não. Você falou aí da capela, né? Tem Capela. um material, tem um equipamento que ele tem a mesma função da capela. Ah, Qual que é? tem um outro similar à capela, que você quer saber? Isso. Ai, eu só Tem conheço um a outro capela. equipamento que É faz. aquele negocinho, esqueci o nome É o dele. bico Ai, de Bunsen. isso. Esse é o nome. Obrigada, amigas. Deixa eu colocar aqui no slide. Bota aí, professor. Aqui tem um. Ele mesmo. Bico de Bunsen, isso, tá vendo? Se não é essas meninas. Aqui, ó, estão vendo? Ó, o bico de Bunsen. É esse foguinho aqui, essa chamazinha que está do lado esquerdo do slide. Então, por que que ele tem a mesma função do bico da capela? Então, ó, de um lado tem o bico de Bunsen, que eu estou circulando aqui, e a capela é essa aqui, ó, bem maior, né? O bico de Bunsen tem o tamanho de uma lapiseira, de uma caneta, né? Já a capela ela é muito maior. Olha o tamanho do rapaz aí, né? Então, são equipamentos bem diferentes, né? De tamanho, de preço, né? De valor. Mas eles, no final das contas, eles desempenham a mesma função. Né? Então, qual que é as diferenças aí que existem das duas? Quem sabe me dizer? É o tamanho? Boa. Eu acho que é a proteção da pessoa que está manuseando aí. É. Assim, a capela, ela, por ser maior, mais estruturada, ela cria um ambiente um pouco mais seguro
para se trabalhar, né? Vocês observem aí na imagem que tudo que está dentro da capela, ela cria um fluxo de ar dentro da capela que permite um ambiente totalmente estéril, entendeu? Então é até meio viajante, né? Tá falando assim, mas tudo que está dentro da capela a gente pode manusear com total segurança que está livre de bactérias. Não tem nenhum. Gustavo, desce. Oi? Então, eu acertei. Isso, não, acertou. Então, eu acertei, porque é a segurança maior, né? Quando tá na capela. Uhum. Já Ah, o Bunsen, ele consegue ter a mesma função. Só que ele... por quê? Porque a temperatura da chama, ela cria também um ambiente estéril em volta da chama, né? Então, o profissional ele consegue manusear os procedimentos no laboratório de micro próximo da chama, que ele vai estar fazendo em um ambiente também seguro, entendeu? Só que ele assim, ele é um pouquinho mais limitado, né, comparado à capela, entendeu? Só que assim, isso também depende de acordo muito com a realidade do laboratório. Por quê? Olha o tamanho do bico de Bunsen e olha o tamanho da capela. Então, é muito mais... O bico de Bunsen ele acaba se tornando mais prático para a instalação, devido também ao seu valor, né? Um valor eu não sei agora o valor de um bico de Bunsen nem de uma capela, mas é um valor infinitamente menor o de um bico, né? E ele precisa de pouco espaço para ser manuseado. Já uma capela, olha o tamanho da capela, do tamanho de um piano, né? Então, não é todo laboratório que tem uma estrutura física adequada que comporta esse equipamento, entendeu? Então, isso varia muito de acordo com a realidade do laboratório. Se é um laboratório maior, mais estruturado, tem condição de ter uma capela? Ah, ele tem uma capela, pode ter duas, pode ter três, né? Depende da realidade de cada uma. Agora, é um laboratório pequeno, está começando agora, é muito mais vantajoso para o laboratório ter um bico de Bunsen. Por quê? É um equipamento mais barato e é um equipamento que tem uma segurança biológica de estar manuseando muito boa, né? Tanto quanto a capela, e vai ocupar menor espaço, né? Então, isso varia muito de acordo com o laboratório. professor Gabriel, Oi? Lohane, aqui, por que tem as placas de Petri? Eu não sei o nome do negócio. Quando bota a placa, bota uma vela dentro acesa Uhum. para poder... Ah, É a câmara de CO2. É porque, muito boa pergunta. Eu falei no começo dessa revisão, né, que tinha as bactérias aeróbias e aeróbica. anaeróbias, não falei? Falou. Então, o gás carbônico, né, que a gente fala é o seguinte, é porque eu não tenho esse equipamento aqui para mostrar para vocês, né? Aham. Tem aqui agora. Mas a, essa câmara é o seguinte, as placas de bactéria, elas ficam dentro de um acrílico e aí é colocada uma vela dentro dessa caixa e fecha ela. Isso. O que acontece se a gente pegar uma vela, acender a vela e fechar ela numa garrafa? Ela apaga porque não tem oxigênio. Exatamente. O fogo ali, ele vai consumir o oxigênio do local e vai acabar apagando. Aham. Então, essa câmara de CO2, ela faz justamente isso. A vela, ela vai consumir o oxigênio junto, né, as placas vão estar nesse mesmo local, e aí o oxigênio vai ser consumido e não vai ter mais oxigênio para a bactéria
poder respirar. Então, Aí ela vai proliferar, ela vai a crescer, intenção né? desse equipamento é Isso. favorecer o crescimento das bactérias anaeróbias, Ah, que ótimo. precisam Tá de vendo? Isso oxigênio, era a minha dúvida. entendeu? Uhum. Porque se ela tiver, Professor, se a placa tiver numa estufa normal, né, sem estar nesse ambiente, ela vai estar na presença de oxigênio e vai crescer bactérias que não são do interesse daquele momento. Então, Então, essa sentido. câmera Ah, ela serve para selecionar mais as bactérias, evitar bactérias contaminantes. então, o sentido da vela, então, é se acercar que não tem mais oxigênio ali, né? Isso. Seria isso? Uhum. Pode ter certeza que não tem mais oxigênio, que aí, Para consumir oxigênio e favorecer o crescimento das bactérias anaeróbias. ótimo, obrigada, tá? E só nesse equipamento que vai. Que, tipo assim, se fosse a placa, se ela não estivesse nesse equipamento, a bactéria pode crescer tanto bactérias aeróbias quanto anaeróbias. Pode crescer uma mistura ali. Se eu coloco esse Aham, equipamento, eu tô impedindo as bactérias aeróbias de proliferar. Entendeu? aham. Ótima pergunta. Entendi, obrigada. aqui, professor, no caso você está falando em câmera, lá a gente usa uma jarra, que no caso é basicamente a mesma coisa, colocar a velinha dentro, em cima Aham, da placa e tampa ela, é a mesma coisa, né? mesma coisa. Mesma coisa. Ah, tá. O pessoal chama de jarra também. Tem vários nomes, né? Uhum, entendi. É porque eu achei que era outro aparelho com Não, o é mesmo a exame. mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum equipamento aqui que eu posso estar abordando também. Balança, né? Balança analítica. Alguns laboratórios, aí depende também da realidade de cada um. Muitos laboratórios produzem reagentes internos, né? Produzem meios de cultura, produz álcool a 70, por exemplo. Aí vai variar muito, assim, de acordo com o laboratório, o que ele produz ou não, entendeu? Ele pode comprar pronto, ele vai gastar aí um pouquinho a mais, só que, assim, também em contrapartida, se ele produz internamente, ele tem que ter uma série de controle de qualidade, tem que ter uma preocupação de estar produzindo o reagente corretamente, né? Pode ter alguma perda aí de consumo e tal, mas isso aí varia de acordo com o laboratório. Autoclave, já falou, estufa, geladeira e freezer, né? Aqui já tem até a colinha para vocês, né? É onde são guardados as geladeiras, os meios de cultura, os reagentes, os antibióticos, né? Todos os insumos a maioria dos insumos de uma microbiologia é numa geladeira, né? Repete aí, professora, do negócio da geladeira aí. A função Serve da para geladeira, armazenar? do refrigerador na microbiologia é a guarda dos meios de cultura, é a guarda dos reagentes e dos antibióticos. A maioria dos reagentes de um laboratório de micro, eles são acondicionados em temperatura refrigerada. E as placas de Petri tem que ficar lá dentro, né, na geladeira. A placa de Petri, se ela tiver com o meio de cultura, sim, Mas e quando ela está estéreo ainda, que não foi utilizada? geladeira. Continua na geladeira também. Uhum. Ok. Se a placa ela fica, mesmo estéreo, se ela ficar em temperatura ambiente, ela é uma forma de favorecer o crescimento de uma bactéria. E aí começar a contaminar sem parar. Então é necessário que ela fique para não
não ter o crescimento de micro-organismo, né? Sim. Uhum. Entendi. Eu só vou retirar ela o que eu for utilizar para o uso do dia, entendeu? Então, chegou aqui 50 urinas para eu fazer a semeadura. Eu vou pegar uma quantidade parecida, né, respectiva, de acordo com a demanda que eu for utilizar. Entendeu? Então, eu não preciso pegar 500 placas, por exemplo, nesse exemplo. Né? Eu não preciso, porque vai ficar o meio exposto, né? Ele pode pegar uma contaminação, e aí, quando eu for precisar da placa, vou abrir a placa, vai estar já contaminada e imprópria para uso. Da mesma forma, os antibióticos. O antibiótico, ele já fica no freezer. Ele é a temperatura negativa que ele fica. Então, eu só vou utilizar na hora, no momento da aplicação dele. Porque se eu tiro ele do freezer, fica o dia inteiro, à noite, dorme, passa a noite, esquece na sexta-feira, quando vai ver na segunda, estava lá na bancada, estraga. Né? Não, Tanto acontecia. Acontecia de ter muitas placas contaminadas, mesmo não tendo feito a semeadura, entendeu? Que tinha que Uhum, descartar. sim, é comum, porque assim, é aquilo que a gente fala. O laboratório de microbiologia, ele tem que ser o ambiente mais limpo possível. Então, o próprio falar da gente nas próximas placas, a gente pode causar contaminação ali, entendeu? O próprio andar das pessoas, né, o ambiente, quanto mais limpo ele estiver, ele a gente consegue ter uma qualidade melhor das nossas placas. Mas, assim, vira e mexe, você vai pegar uma placa nova, já está contaminado. E aí tem que jogar fora, não tem nem o que fazer. Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. E equipe unida e capacitada, né? É uma área, a microbiologia é uma área extensa, tem muita informação, vocês estão vendo aí nesse módulo, né, a quantidade de informação que tem, que existe, né? Então, quem atua na microbiologia tem que estar capacitado, tem que ter conhecimento, né? E tem que ter agilidade ao mesmo tempo, porque é um setor que demanda velocidade de execução, né? Desperdício, diminuir o máximo de desperdício também. São alguns dos fatores também que nós, profissionais, devemos possuir como base. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu colocar aqui no. Então, cite 8 equipamentos, cite 7 equipamentos, cite 8 materiais e suas funções. Quem quer tentar aí? Alguém quer responder? Pode responder? Pode. Placa de Petri, Uhum. tubos de ensaio, pipetas graduadas, alça de dry, esse nome aí mesmo, lâmina e lamínula, pinças, Funções? Oi? Você tem as funções? Você não pediu função, não, pediu? Pedi. Cite 8 Oh, materiais e as suas funções. oh, não botei não, botei só os materiais. E Na os prova, o tubos de... senhor vai pedir funções também, professor? Posso pedir? Posso não pedir? Oh, vai pedir ou não vai? Será que eu vou? Eu acho Vai. que não deve. Também acho que não Vai deve. ficar muito difícil para responder essa prova e entregar no mesmo dia se você colocar muitas questões. Sério?
Mas, gente, Sério. vocês têm os slides. Vocês querem mais o quê? Por Professor, exemplo, eu estudo pelo telefone. Então, assim, para mim é muito difícil. Quem tem acesso a computador ainda fica mais fácil. Hum. Mas, assim, vocês têm todo o material que vocês quiserem. Entendeu? então fala, por que serve a placa de Petri, professor? Oi? A placa de Petri serve para semear materiais. Sim. É onde é condicionado, onde é inserido o meio de cultura. Ah, deixa a gente escrever então, peraí. Local. Ó, deixa eu colocar no slide aqui também. Isso, bota o slide que é melhor. Aqui, ó, materiais. Ah, você não pediu. Então, ó, alça bacteriológica, né, serve para a gente estar dentre várias funções, né, ela tem, mas é onde são feitos os repiques, as semeaduras, né, o suave da mesma forma, para condicionar o material biológico, placa de Petri, é onde vai o meio de cultura, né, que serve para acondicionar o meio de cultura. Lâmina e lamínulas são materiais que são utilizados para fazer uma microscopia, né, fazer uma coloração de grã. Então, eu preciso de uma lâmina para poder visualizar o material no microscópio. Posso ir falando? Vocês estão... Vai. Fala tá. Pensas. Disco de antibióticos, né, quando a gente vai fazer o nosso antibiograma, são utilizados vários antibióticos para fazer esse teste, né? Então, são utilizados os discos de antibióticos, né? Reagentes como hipoclorito a 1%, álcool 70, são reagentes que são utilizados também no laboratório de microbiologia. Eu não vou nem não vou nem tentar explicar muito esse COVAX e KOH agora, acho que vai atrapalhar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Mas são alguns reagentes que também compõem o laboratório, tá? Então, mais alguns materiais, algumas provas bioquímicas, né, para identificação dessas bactérias também são tipos de materiais. Então, aqui algumas imagens, né, da alça descartável, ou alça de platina. Suabe, né, para espalhar o material no meio de cultura. Também tem o suave Sturt, que é para transporte. Aqui as placas de Petri, é onde vão os meios de cultura. As placas podem ser individuais, bilaterais, agora eu nem sei como é que fala, né? Consegue dividir bipartidas, né? São bipartidas, ou seja, aqui vocês veem um compartimento num lado, um compartimento na outra. E podem ser também tripartidas. E aí isso varia muito de acordo com o que o laboratório quer pesquisar. Né? Aí pode vir um meio de cultura no lado, um outro meio de cultura no outro. Isso aí varia de laboratório. Oi? Só conheço duas. Tá. Geralmente essa de 3 aqui, o pessoal usa muito para sangue, chocolate e McConkie. Pois é, eu conheço H-sangue, H-chocolate e essa comum, que é só gelatinazinha branca mesmo. Uhum. Só conheço essas duas. Varia muito. No meu laboratório que eu trabalho, por exemplo, a gente usa essa de 3 partes para semear a urina, né? Então, é colocado a Garcled nas 3 partes, entendeu? E aí cada partezinha dessa é um paciente.
Entendeu? É uma forma de se trabalhar. Mas aí, assim, isso varia muito de acordo com cada laboratório. Então, aí tem alguns materiais que a gente tem aí dentro de um laboratório, tá? Sim. Vamos próximo. Gente, eu vou tentar falar até um pouquinho mais rápido, porque ó, já está quase acabando essa segunda aula agora. Talvez eu nem consiga terminar no tempo certo. Então, número 10. Professor, você está Oi, falando no WhatsApp, pedindo para repetir sobre a prova bioquímica. prova bioquímica? Tá. Assim, eu não. É uma questão. Eu acho que se eu for tentar explicar, eu posso até confundir um pouco vocês. Por quê? As provas bioquímicas são várias que existem. Prova de indol, prova de COVAX, prova de urease. Então, assim, a função dessas provas é para identificar as bactérias, entendeu? Então, é através das provas bioquímicas que a gente consegue identificar as bactérias. Essa é a função das provas. Tá bom? Dez. Então, 10. É correto reencapar a agulha, por quê? Não, não é correto. Não é correto, por que não? Porque há um risco muito grande de ocorrer um acidente por pérfuro cortante, causando risco de exposição com organismos contaminados ou com material contaminado. Isso aí, perfeito. Quando a gente tá, se a gente vai fazer esse procedimento, né, ele é muito arriscado a gente acabar se furando com uma agulha contaminada, né? E aí não tem luva, não tem EPI que protege esse momento, né? Então a gente deve evitar esse tipo de procedimento para evitar o contato, né, o acidente com material que esteja contaminado com alguma doença, com algum agente patológico nesse momento, tá bom? Para isso Tá existem bom. algumas ferramentas que já funcionam para evitar esse tipo de atitude. Então, número 11, o que é EPI, qual que é a sua função? Cite 3 exemplos de EPI. Quem sabe dizer?